Mãe, tá funcionando tudo bem aí? Eu tô travada ou tá. Como é que tá o som? Tá aparecendo tudo. Alguém pode me dizer se tá tudo certo com som e imagem? Eba, agora tá Tá ótimo. bom? Aham. Tá bom. Tu tinha falado alguma coisa que eu escutei até onde tu E falou é, que no Stories. é porque eu falei no Stories assim, agora é o momento perfeito pra gente falar sobre isso, como se não fosse o momento, o momento sempre, né? Enfim. Mas é Uhum. que eu acho que a gente tá vivendo um tempo muito esquisito, né? Assim, e eu entendo quem não tem essa pegada espiritual ou cósmica, ou sei lá o quê, mas me custa crer que isso não está acontecendo tudo junto, assim, tudo eclodindo junto, sei lá, por algum motivo maior do que tudo. Mas. Aham. E aí é difícil mesmo. Essa semana eu tô, assim, super bem, mas dá uma baixa, né? Muitas amigas ligando para mim, dizendo, assim, chorando mesmo, sentindo, que coisa esquisita é essa, né? Que esquisitice é Uhum. essa, né? Uhum. As pessoas estão sentindo mesmo. E o que é uma bobagem, né? Que a gente também começou, vamos falar sobre isso, me dá um medo gigante de falar merda, sabe? De é, falar no lugar da gente, né? De branco e tal, BBB. Aí você a pessoa, tá chorando, mas é branquinha, tá no seu apartamento. Enfim. E aí, aí a gente teve uma postagem no UOL sobre especificamente sobre a morte do menino Miguel aqui que caiu do apartamento das Torres Gêmeas aqui em Recife. E aí eu Uhum. sou papa comentário. Eu adoro ver os comentários das postagens assim. Às vezes das pessoas que eu mais me distancio, eu gosto de ir lá e ver o que as pessoas estão comentando sobre o que aquela pessoa diz. E dessas notícias, né, mais contundentes, eu gosto de ver o que as pessoas estão comentando. E aí eu fiquei chocada, Uhum. assim, porque não que eu viva no mundo de Alice, mas eu achei que diante de uma tragédia dessa, não ia aparecer gente para, enfim, falar tanto de espautério, até ter uma pessoa, inclusive, que coloca a culpa na mãe do menino, porque desceu com o cachorro e deixou o menino com a patroa. E patroa não tem nenhuma olhar filho de empregada. É, essa pessoa que comentou isso tem um filho, né? E não é ter um filho para saber a dor que essa mãe está sentindo, não. Porque você não precisa ser mãe para sentir a dor de uma mãe que perde um filho. O que me veio à cabeça foi: essa pessoa tem um filho e o filho dele vai aprender isso, entender se é isso que ele está ensinando aos filhos dele, sabe? Uhum. Porque eu tenho lido muito, desde que a gente combinou inclusive que ia fazer essa live sobre isso. Lido muito sobre como ensinar crianças brancas sobre racismo, sobre como ensinar crianças de classe média sobre preconceito social. E aí não vale nada se você ensina tudo, se você lê 1 milhão de livros, vê 1 milhão de filmes, se os seus exemplos não condizem, né? Se você, inclusive eu li sobre isso, você está cercado, mas eu estou cercado de negros, beleza, mas esses negros que te acompanham no dia a dia, eles estão em que posição em relação a você? Eles estão numa posição de Uhum. subalternidade, né? Que faz Uhum. parte do seu dia a dia, Uhum. Sim. sabe? E aí quando você vai ver, né? E é preciso um nó muito grande, uma estratégia muito grande, muito bem pensada, e um negócio assim que você tem que assumir aquilo na sua vida diária, cotidiana, junto com todas as outras suas estratégias de criação, de enfim, de apesar desse meio que a gente vive, apesar desse racismo estrutural, a gente conseguir
colocar na cabeça das crianças que não é para ser assim. É assim, mas não é para ser assim. Está assim só, né? É muito... É bem Sim. complexo. Porque... Eu acho que dentro disso que tu fala tem... tu falou, né, a respeito da notícia, né, na rede social, dos comentários das pessoas, né? É bem interessante isso, Gabi, porque eu venho comentando isso faz um tempo, né? Que eu acho que a gente vive hoje numa sociedade que está com déficit de empatia, Sim. né? E isso é muito Eu tenho uma claro, pergunta para lhe fazer sobre porque assim, as redes sociais, ela consegue disseminar informações, mas ela é pouco eficiente para disseminar empatia, né? Então, quando a gente observa esses tipos de comentários, que muitas vezes a pessoa ela faz, ou porque realmente ela ou ela não consegue captar, ou como tu mesmo falou, será que essa pessoa tem filho? Você fica tentando, né, se perguntar, você tentando elaborar por que é que vem isso. Você pensa também assim, poxa, será que essa pessoa não consegue entender que além do lugar, né, que a mãe desse menino está é um lugar completamente sem privilégio nenhum, né? Diante do contexto social, de tudo que a gente está passando, porque é uma pessoa preta, porque tá ali fazendo aquilo porque é obrigação dela, enfim, são N coisas, né? Então, quando a gente entra nisso, é tanta coisinha que tem, né? Que a gente para pensar assim, poxa, será que a pessoa que faz um comentário desse realmente tem noção do tamanho que isso tem dentro desse contexto que a gente vive, né? Social. Porque eu acho que as pessoas têm essa coisa de tentar olhar a rede social numa liberdade de se dizer aquilo que pensa, como pensa, mas também não tem esse filtro de como que isso, para quem lê. Então, fiquei muito impressionada quando eu li, porque, enfim, né, todo mundo comentou e a gente viu na notícia, a mulher pagou 20 mil, não foi divulgado o nome e foi embora, como se nunca ninguém descobrisse, né? Quem era ela. Mas quando a mãe faz a pergunta, né? Faz aquele questionamento, diz assim, se fosse eu, meu rosto iria estar R$ 1.000 para pagar. Né? Isso é grave. Isso é grave, porque a gente sabe que é assim. De uma babá que tinha sequestrado uma criança e aí uma mulher que parecia com ela foi linchada até a morte. Não sei se você lembra, a filha dela até estava no... Lembro. A filha dela parecia Lembro. Esperança esse ano, se eu não me engano. Lembro. Falando sobre fake news e tal. Podia ter acontecido isso, inclusive, se fosse o contrário. E eu acho que assim, ó, Gabi, quando tu fez a chamada, né, nos stories, né, do que a gente ia falar, eu acho que o caminho que a gente permeia para tudo isso, que a gente fala do privilégio, a gente fala dos preconceitos e tal, é justamente nessa força coletiva que a gente precisa enxergar essa empatia, né? Porque as leis, o poder público, não é ele que vai mudar essa estrutura. Né? Essa estrutura ela só vai conseguir mudar realmente quando tiver a mudança na forma de tratamento nosso, uns com os outros. Né? Porque as pessoas têm uma mania de dizer assim, eu entendo, Gabi, que tu tá passando por isso, né? Mas nossa, eu acho que é ruim mesmo e tal. E aí entra aquela simpatia, né? Mascarada de empatia. E aí que as pessoas não conseguem entender, né? A diferença de simpatia, que é agradar, com empatia, que é de conectar. Né? E aí a gente não consegue conectar e a gente realmente não consegue se colocar no lugar daquela pessoa. E eu comento com vários amigos, assim, que vivem, né, esse outro lado, porque a gente vive nesse lugar de privilégio, a gente é branco, né? Mas eu vejo assim, tipo, toda vez que convido uma pessoa preta para falar, é para falar sobre racismo,
É para falar sobre a falta de privilégio, sabe? Porra, mas por quê? Entende? Porque essas pessoas, elas estão num lugar como qualquer outra, bicho. Elas não são obrigadas a ter que estar falando todo momento disso, de ter que estar se afirmando, né? A gente Todo precisa momento. falar sobre isso o tempo todo, né? É isso que eu ia Óbvio. dizer, mas Mas que eu tô isso entendendo, obriga a fazer. Oi? mas eu tô entendendo o que você está dizendo. É porque, assim, obriga, né, a fazer. Porque se eu não faço esse movimento, as pessoas não me olham, não me enxergam, né? Se eu estiver nesse lugar, eu sendo preta, com, com toda essa estrutura que se tem hoje. Né? Então, todo momento eu tenho que estar ali, ó, matando um leão por dia para poder as pessoas olharem para mim e dizer assim, ó, ok, eu não vou te colocar de lado, olha, eu não vou te olhar, né? Teve um tempo, há 2, 3 anos atrás, houve um caso de racismo na escola que os meninos estudavam, um caso que era velado, não era um caso onde as pessoas diziam assim, ah, porque você não era velado. E interessante porque as crianças são muito sensíveis, né? E essa criança, ela sentia que isso acontecia, até que isso ser escancarado por algumas outras crianças. E aí a gente volta umas casas atrás, né? E a gente vê nessa construção fazendo com os nossos filhos e a responsabilidade que a gente tem de falar, de educar eles sobre isso, né? Porque se a gente não faz isso aqui, a gente corre um risco, e aí é o que está acontecendo hoje, né? A gente pode, com toda certeza, de estar reproduzindo coisas que acontecem há anos e anos, né? Porque para a gente talvez não tenha tanta importância, né? Quem olha assim diz assim, ah, eu vou falar sobre isso, mas isso faz parte, isso precisa ser falado. Porque se não é assim, a gente está criando crianças que mais tarde vão ser adultos e vão estar reproduzindo tudo isso que está acontecendo hoje, né? Olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem dentro Mesmo disso, né? assim, e mesmo assim, eu me preocupo muito da necessidade que a gente tem de estudar. Mesmo, essa semana a Penélope me passou uma fala de alguém, agora eu me esqueço quem, mas foi porque me passou uma fala de alguém dizendo assim, olha, mesmo que você não se julgue racista, você se beneficia do racismo, né? Porque Uhum. provavelmente alguém negro deixou de ser contratado para você ser contratado algum dia. Provavelmente alguém Uhum. na sua empresa, se é negro e tem a mesma função que você, provavelmente essa pessoa pode ganhar menos que você. Enfim, você entrou na faculdade, então mesmo que você não se julgue racista, você se beneficia do racismo, porque a sociedade branca se beneficia do racismo desde sempre, né? Uhum. Então, mesmo que a gente Uhum. não se julgue racista, enfim, que a gente não enxergue diferenças, a gente se beneficia disso, mesmo não desejando se beneficiar disso, né? E aí, ela me mostrou isso, eu disse, porra, é mesmo. E você com 40 e poucos anos e os pontos de vista ainda são chacoalhados. E eu estava pensando muito isso essa semana, assim, a gente quer passar isso para as crianças, quer ensinar para as crianças, mas a gente precisa estudar muito e ouvir muito para poder fazer isso da maneira certa, entender? Para a gente não começar a dizer às Uhum. crianças, eu vi alguém levar uma lapada essa semana na internet, por isso que eu disse, ai meu Deus, me dá medo de falar assim, de racismo e de falar bobagem, de falar, sabe, coisa de branca que não sabe o que é isso, porque eu vi gente Uhum. calada hoje porque estava dizendo aos filhos que a gente precisa respeitar os negros, proteger os negros. E aí apareceu alguém para dizer, opa, ninguém precisa me proteger não, nega, sabe? Uhum. Uhum. Proteger as pessoas negras não, é para dar às pessoas negras o direito que elas têm. Então, assim, é muito sutil, tá muito enraizado na gente. Semana passada, eu estava tendo Uhum. aula, estou tendo aula online da faculdade. E aí eu tava tendo aula com um professor maravilhoso, cabeçoide, e que é negro, rasta, lindo. E aí um colega meu tava fazendo uma colocação e falou, porque a gente não pode denegrir.
Ele parou na hora e muito educadamente ele disse, olha, não usa denegrir não, quando você quiser falar denegrir, usa diminuir, porque denegrir quer dizer diminuir, mas denegrir tem a ver com negro. E aí foi aquele silêncio, sabe, na reunião. Caramba. E é assim, me deu vontade de chorar, pô, porque aquele cara sabe muito mais do que qualquer um que estava ali. O cara é mestre, doutor da PQP, sabe? E o cara ter que fazer isso, o professor, na posição dele, ter que dizer, olha, não me chama de menor, não. É muito louco. E, por exemplo, denegrir era uma palavra que eu sempre usei e eu nunca atinei que denegrir tem a ver com negro. Foi a primeira vez em 42 anos que eu vi isso. Que eu vi, eita, é mesmo. Entendesse? Então, assim, é chocante e tá muito na gente. A gente não percebe. Não percebe mesmo. Eu recebi dia desses. E aí a linha tênue, né? De como é que tu faz isso, né? Não, a gente vai sem sentir mesmo, porque tá, né? É estrutural. Né? Famílias que não são racistas usam termos racistas. É assim, é estrutural. Né? Sim. E aí, é assim, no grupo da minha família que eu digo extensa, gente, uma prima minha postou um vídeo massa sobre vocabulário, palavras que você tem que evitar, né? E eu nunca achei que no vídeo da minha família alguém ia dizer, que exagero isso. Mas no grupo da minha família, teve uma ou duas pessoas que disseram, que exagero. E aquela palavra é linda, né? Que mimimi, que eu acho maravilhosa, né? Porque não é você, né? Então, assim, né? Vem da onde a gente menos espera, vem da gente, quando a gente menos espera. É muito punk isso. E aí me preocupa, como é que a gente vai ensinar as crianças se a gente nem tá ainda 100%, né? Não sei se vamos estar 100%. A faculdade e a universidade, eu acho que é CCE, eu acho que é a fundação, que é de Educação Superior à Distância. Ela publicou um artigo em 2019, que ela falava que a gente está saindo desse plano cartesiano, que fala, né, penso, logo sou, para entrar numa era, eu acho que é era da empatia, que é você é, logo sou. Então, assim, se a gente começa a olhar de uma forma coletiva isso, a gente pode dizer assim, nossa, gente, essa construção, como é que eu vou dizer? Ela perpassa esse processo que é apenas na minha bolha social, né? Que também inclui essas pessoas que a todo momento estavam ali no lugar de apenas coadjuvantes, né? Em muitos momentos, porque se a gente olha realmente a história, que é o que você fala, né? Se a gente estuda, a gente vai ver quantas pessoas pretas fizeram histórias grandes na história da humanidade, né? O quanto essas pessoas têm uma representatividade todos os dias na nossa vida, né? Porque elas dão um apoio na nossa casa, seja porque estão nas empresas, né? Seja porque estão lutando cada dia para ter o seu lugar dentro da sociedade, mas por que ainda hoje a gente não olha para isso com tamanha importância? O que impede a gente de fazer isso, né? Como sociedade? O que impede da gente estudar mais sobre isso e ao invés da gente apenas, sei lá, a gente precisa proteger essas pessoas e não começa a olhar para isso e dizer assim, não, porque essas pessoas, elas fazem parte disso, né? Elas estão aqui, fazem parte desse contexto, assim como todo mundo, né? Então, durante muito tempo, eu já tinha conversado várias vezes com os meninos, né? E durante muito tempo sobre isso. E aí, essa semana ficou muito mais, né? Acentuado. A semana passada e essa. E aí, a gente começou a olhar, sentei os meninos, comecei a olhar vídeos com eles, mostrei a reportagem, né? Não mostrei, mas contei sobre a reportagem, tanto do caso dos Estados Unidos quanto aqui no Brasil e tal.
E aí eu perguntei para eles assim, e aí, gente, o que é que vocês acham sobre tudo isso que a gente está conversando, né? E aí o Bento, que é mais novo, assim, né, está construindo ainda, elaborando muita coisa ainda, ele fala assim, eu acho que isso não faz sentido nenhum. E aí, tipo, eu pensei que ele ainda ia falar, né? Ele disse assim, não faz sentido nenhum, porque é uma pessoa, né, mamãe, como qualquer outra. Mas onde é que se perde isso, Gabi? Dentro dessa nossa construção de sociedade, sabe? Porque a gente tem, obviamente, a gente tem coisas que a gente traz que não foram desfeitas, mas a gente, o tempo todo, a gente está ali dentro da sociedade dizendo: eu quero um mundo melhor para os meus filhos, Eu eu quero tava. menos violência, eu quero menos desigualdade, mas a gente reproduz. Como é que a gente vai ser exemplo Porque para o os mundo nossos melhor para os filhos? nossos filhos só vai ser melhor quando for melhor para os filhos de todo mundo, né? Eu estou procurando aqui porque eu estava estudando muito isso. Aí eu estava naquele perfil Criando Crianças Pretas. E aí tu falou isso Uhum, agora. Qual é a hora que as crianças perdem isso? E aí eu uhum, vi que Manuela Dávila postou algo sobre que fala isso daquele fã que Conscious Kids, e eu vou achar uhum, agora, porque tem um lance de idade, assim, quando é que as crianças começam sabe? uhum. Mas vai falando aí. Então, achei, Show? achei. Olha, uh, aos 30 meses, a maioria das crianças usa raça para escolher colegas e brincadeiras, sendo que eu pulei o primeiro. De 0 a 1 ano, no nascimento, os bebês olham igualmente para rostos de todas as raças. Aos 3 meses, os bebês olham mais para os rostos que correspondem à raça dos seus cuidadores. Aí, de 2 anos e meio, aos 30 meses, a maioria das crianças usa raça para escolher colegas de brincadeira. Provavelmente seus iguais, né? Sua cor igual. 4 a 5 anos. Expressões de preconceito racial costumam atingir as crianças aos 4 e 5 anos. Aí é quando elas começam a ouvir e começam a replicar expressões de cunho racial. Crianças de 5 anos. Aí, isso é dos Estados Unidos, não vejo que dos Estados Unidos. Né? Crianças negras e Tá. latino-americanas em ambientes de pesquisa não mostram preferência. Eu acho incrível. Isso. Não mostram preferência por seus próprios grupos em comparação com crianças brancas nessa idade, que são mais propensas a serem fortemente tendenciosas a favor. Elas não se reconhecem, né? Já viu aquele experimento da boneca, dos bonecos? Que coloca o boneco Uhum, negro e o sim, boneco branco de uma criança negra e pergunta sim. quem é o bom e quem é o mal. E ela diz que o mal é a boneca preta. Quem é o bonito Uhum, e quem é o feio? E ela diz que o feio é a criança, é a boneca preta. uhum, No Jardim da Infância, 5 anos. No Jardim da Infância, as crianças mostram muitas das mesmas atitudes raciais mantidas por adultos em nossa cultura. Elas já aprenderam a associar alguns grupos com status mais altos que outros. E aí isso tudo tem a ver com aquela história de estamos cercados por negros. Ok, estou cercada por negros, mas em situações de subalternidade, né? E de 5 para 7 anos, conversas explícitas com 5, 7 anos sobre amizade interracial podem melhorar drasticamente as atitudes raciais em menos de uma semana. uhum. Enfim, para você ver que é muito cedo, né? Bento tem quanto? 7? Uhum, 7. Tem 7. Mas, enfim, vocês têm uma dinâmica diferente, né? É, mas a base de tudo que a gente estava lendo é isso. Elas copiam, né? Elas copiam as posturas, copiam os discursos, copiam as expressões, né? Sim, E eu vi, sim. inclusive, numa dessas incursões, eu vi, inclusive, assim, você, por mais que você ache que você não é racista, você precisa deixar isso explícito. Quantos intelectuais negros você tem lido? A quantos intelectuais negros você tem dado ouvidos? Da sua biblioteca,
Quantos escritores da sua biblioteca são negros, né? O seu filho está vendo você lendo negros, você escutando negros, você ouvindo negros, você, né? Isso tem que fazer parte do nosso cotidiano. Por que a gente não faz isso, né? Assim, né? E Sim. não é só o discurso, né? Isso realmente tem que acontecer. Então, mesmo a gente que não se acha racista, que sabe que é, mas assim, que a gente não está no topo da pirâmide do racismo, a gente tem muito que aprender e tem muito que enxergar, introduzir no nosso dia a dia. A gente é racista, sim. O Rafael colocou aqui, nossa filha tem 3 anos e desde sempre tratamos esse tema com igualdade. Ela tem bonecas brancas e negras, gosta das duas da mesma forma, sem diferença. Isso, E eu acho que é isso mesmo, né? Quanto mais cedo brinquedos, livros, isso for tratado. de todas as raças. Sim, eu lembro que o José entrou na escola, né? Ele estava com 2 anos e pouco, e a auxiliar da professora negra. E aí, uma pessoa super querida, amada, e eu lembro da carinha dele, assim, porque a gente sempre conversou sobre isso desde pequeno também, assim como a filha do Rafael. Só que, assim, a gente tá num lugar que, predominantemente, tem pessoas brancas, né? Então, o nosso convívio, assim que a gente veio para aqui, a gente tinha poucos amigos, enfim. Para resumir a história, ela foi a primeira pessoa, o primeiro contato que ele teve com uma pessoa negra. E aí ele olhou para ela, ainda lembro como se fosse hoje. Sul, ele olhou para ela, ela tinha umas tranças no cabelo. Vocês aí no sul, aqui não tem, né? Sim. Assim, e aí ela tinha tranças no cabelo, assim, umas tranças lindas. E ele olhou para ela e me olhou assim e disse assim, mamãe, por que ela é dessa cor? Ele perguntou. Aí eu disse assim, lembra que a mamãe conversou contigo? Então ele, sim. E eu olhei assim para ele, eu fiquei pensando, né, o que é que vai vir? Porque também eu não ia nunca dizer para ele que ele não tivesse nenhuma atitude, porque afinal de contas, né? E ele olhou assim e disse, ela é muito bonita. Eu disse, ela é linda. Tu achou também? Eu achei. E aí ela riu muito. A gente criou um vínculo muito gostoso, assim, porque ele tinha um encantamento muito grande. Assim. Sincero, né? E aí tu fica pensando, né, como é que essas coisas são tão legais, assim. Eu não quero colocar... eu não quero dizer que essas pessoas são maravilhosas, eu não quero dividir aqui, entende, Gabi? Mas o que eu quero dizer é que quando a gente trata isso da nossa vida com uma naturalidade, como realmente tem que ser, as coisas são fluídas, né? A criança, ela não se sente, ai, será? Olha, né? Porque isso faz parte da construção de identidade dessa criança como ser, como pessoa para a vida, né? Para o que ela vai se tornar mais tarde, se elas quiserem ter filho ou na convivência com amigos, né? Enfim, porque o que eu vejo hoje em dia vai para além disso, né? Vai para além de todo esse processo, porque são crianças, né, que se tornam adultos com pensamento, sei lá, ainda muito raso sobre isso, como teve o caso de uma youtuber essa semana, né, Luísa alguma coisa, que fez vários comentários e tal. Instagram, foi o Instagram tirou a conta dela do ar. Foi. Desculpa e aí, quando eu ouvi assim, ela falando, eu disse assim, imagina. Faltou a quarta série, né? Faltou a quarta série toda essa. Nossa, eu ia comentar a mesma coisa. Eu dizia, gente, mas sabe, o comentário dela foi tão... que eu disse assim, mas de onde a pessoa... escravidão, não sabe nada sobre isso. Nada de escravidão, nada sobre... Mulher louca. O Rafael falou aqui, quando fui comprar... Cadê? Quando fui comprar uma boneca para ela, escolhi a negra. Quando cheguei no caixa para pagar, a moça perguntou se eu realmente queria levar aquela. Aí perguntei, qual o problema nisso? Aí que tá, né? Isso é igual quando tu vai comprar material escolar? É menino ou menina? Isso é quando tu vai comprar roupa. Isso é quando tu vai comprar... Quando tu vai fazer qualquer coisa. Porque aí eu abordo questões raciais, eu abordo questões de gênero, né? Eu abordo questões políticas, porque
isso não é, inevitavelmente isso está dentro. E como é que a gente cria filhos sem esse padrão, sabe? Que as pessoas estereotipam de quê? Menina é rosa, menina é azul. Tem que ser tem que ser boneca para menino, boneca para menina, boneca. Os meninos têm boneca, sabe? A casa, porque sim, são, né? Que menina tem que ter boneco, né? É o que, Gabi? Sei, aí eu fico pensando assim, é tão improvável, Rafael é meu primo, ele é bem... Aí é tão improvável, né, que algum homem branco seja casado com a mulher negra. Eu não me lembro, Rafa, se tua mulher é negra, se é branca, mas assim, e se ele tá comprando uma boneca? Mas a mulher dele podia ser negra, né? E a filha dela é negra, né? Vê que viagem, né? Vê que doidice, sabe? Assim, né? É muita loucura. Mas isso é extremamente importante, né, Gabi? Esse exemplo que o Rafael deu agora. Muito, Lembra quando a gente se encontrou? muito. Qual foi a primeira boneca que eu dei para Pilar? Uma preta, uma preta, Né? total. Porque as crianças precisam ter contato com tudo. E aí, eu estava pensando também esses dias nisso, porque Pilar tinha a sua boneca negra, ela tinha outra boneca negra. Mas, por exemplo, eu não tinha o hábito de comprar livros para os meninos com crianças negras. Ficou aquele negócio na minha cabeça de representatividade, que era muito legal ter livro com crianças negras, para as crianças negras se reconhecerem, que isso é foda, isso é massa. Mas não me ocorreu, até algum tempo atrás, que eu precisava comprar esses livros para os meus filhos brancos. Uhum. Que os meus filhos brancos precisam ler esses livros, onde todo mundo é negro, onde a protagonista é negra, é negro, o super-herói é negro. E desse, porque senão fica só ali e a gente não tá fazendo nada, sabe? Fica só O ali, a gente não tá primeiro fazendo nada. contato que eu lembro que o José era pequenininho e o primeiro livro que eu dei para ele foi aquele Menina Bonita do Laço de Fita. Hum, Tu já viu esse eu livro? não sei qual E a é. coisa mais Não, linda. eu não sei qual é. É um livro de uma menina negra, né? E aí é muito legal, assim, quando você vê. E ele era pequenininho, sim. Eu acho que ele tinha, sei lá, 3 anos, mais ou menos. Quando ele viu esse livro, e é muito interessante como as crianças elas vão desenvolvendo isso com muito mais facilidade, né? A gente vai introduzindo, porque, enfim, a gente tem essa consciência, mas eu acho que é uma tarefa, sabe, Gabi? Nossa, como pais, de ter que sair da nossa zona de estudar isso e muito mais coisas, sabe? E porque, A gente tem assim, que se quantas vezes a apropriar, gente pode contar nos dedos? a gente vive na superficialidade, achando que é legal, que não é racista. Filho, é bonito ser preto, ter o cabelinho encaracolado, mas não é só isso. Entendeu? Não é, tá muito longe disso. Uhum. Tá muito longe. O Rafael tá falando aqui do caso das pessoas olharem, né? Eu tenho uma amiga que ela é negra e o marido dela bem alemão, assim. E os filhos nasceram branquinhos, assim. Bem alemãozinho também, todos dois. E ela passou por vários casos, inclusive uma presenciei da gente no shopping, as pessoas perguntando a ela onde é que estava a mãe, sabe? Ana, eu também Isso vi é muito foda, uma bicho. pessoa no Instagram dizendo que depois que cresceu, depois que virou adulta, descobriu que o pai nunca tinha saído com ela enquanto ela era criança, sem a certidão de nascimento dela no bolso. Porque ele Foda. é negro, a mãe era branca e ela era bem clara, não tinha pele negra feito a dele. E aí ele Que nunca foda. teve coragem de sair com a filha sem carregar a certidão de nascimento no bolso. É foda isso, né? É.
Eu Então não é estava vendo só. uma reportagem. Então eu não entender, não é só o cabelo afro é lindo e não importa a cor da pele, a gente tem que. No nosso cotidiano a gente tem que rever muita coisa. Sim, sim. E aí que tá, né? Esse processo de rever, né? Porque é uma coisa que é muito claro para mim, sabe, Gabi? Que a gente pode contar nos dedos o quanto a nossa vida muda depois que a gente tem nossos filhos e a gente tem um momento, tipo, ai, um momento, né? Vamos descansar, vamos ter só para nós e tal. Claro, a gente tem, né? Mas quantas vezes a gente teve que abrir mão disso porque o filho está demandando, a filha está demandando muita coisa. Mas é isso, né? Se foi um filho desejado, se foi um filho que veio sem ser esperado, né? Independente de qualquer coisa, é a nossa obrigação como pais estudar para educar ou educar estudando, né? Porque isso faz parte dessa construção dessa identidade de pessoa como ser humano para a vida. Eles vão reproduzir tudo isso que eles estão aprendendo agora, mas na frente, né? E aí a gente não pode simplesmente dizer assim, ah, porque isso é dele, sabe? Ai, tem coisa que é... Eu fico possessa quando eu escuto essas coisas assim, porque eu fico pensando assim, tá, mas o que é que tu tá fazendo dentro da tua casa para contribuir com que essa criança ela tenha um outro olhar, né? Fora daquilo que tu acha que é dela. Né? Porque as crianças, ela aprende pelo exemplo, Total. né? A criança não nasce É. racista, né? A criança não nasce preconceituosa, né? Então, é uma coisa que eu falei na publicação que eu fiz a semana passada, do José dizer para mim, chegar em casa chateado, ai, mãe, porque aquele menino, ele é mantão, ele é não sei o que, não, não. Eu poderia dizer assim, ah, filho, então não fala com ele. Se ele é assim, então fica na tua turma. E tu fica, não, eu provoquei ele. Filho, será que essa pessoa, ele não está precisando de mais atenção? Porque geralmente essas pessoas que têm esse comportamento são pessoas que mais necessitam de carinho e amor. Ele me olhou assim, estava bem chateado, e disse, ah, não sei, não sei o quê. Ele parou para observar o menino. Eu estou falando do José que tem 9 anos, de chegar para mim e dizer assim, mamãe, realmente você tinha razão. E a gente descobriu que o menino, os pais separados, a mãe trabalha pra caramba, né? O menino vive num contexto bem assim difícil, né? Atualmente. E aí dele dizer assim, eu vou perguntar para ele se ele quer ser meu amigo, quem sabe assim ele pode desabafar e se sentir melhor. Mas essa Mas provocação, isso é prática de. Isso é que nem todo mundo entende. Isso é você começar a ligar o radar da empatia da criança, né? e isso E desde, você, desde em vez sempre. de só enxergar o comportamento, perguntar, pô, por que será que isso está acontecendo, né? E é assim que você vai ligando o Uhum, radarzinho da criança. Não tem mágica. É assim, sim, sim. perguntando. Mas é que eu acho que isso talvez, Gabi, eu não sei o que tu acha sobre isso, eu acho que isso está tão ligado a essa escuta, sabe? Que a gente tem, ou que a gente teve, ou que a gente faz com nossos filhos desde sempre. Eu acho que muitos de nós crescemos numa educação que não foi muito ouvida, sabe? Dos nossos sentimentos, do que a gente pensa. E aí as respostas, elas também não vêm pensada, ela não vem estruturada, ela vem, sabe, de todo jeito. Hoje o tempo todo a gente tá aqui, ó, o tempo todo com o celular na mão, né? Ou a gente tá lendo e-mail, a gente tá ocupado. Ninguém aqui quer colocar a pessoa num lugar de culpa, mas a gente tem que estar ciente do nosso lugar de responsabilidade para educar essa criança no sentido de que eu preciso olhar, eu preciso ouvir, porque é um ser humano, ele tem uma necessidade, né? Se para mim ele tá triste porque o amiguinho tirou uma bola dele no parquinho, eu preciso entender que para mim é só uma bola, mas para ele é como Aí se não. fosse, sei lá, o meu carro, que roubaram o meu carro, sabe? Para ele não, para ele tem uma importância imensa. Então, olhar para essa criança e assim, o que que essa criança está querendo me dizer? E o que que eu posso contribuir com ela para isso? Não é simplesmente, ah, é, filho, que legal. Não, faz uma provocativa, sabe? Faz uma pergunta em cima daquele questionamento da criança
e faz com que ela tenha, ó, tem isso E também, ela entra no processo né? de reflexão, porque também tem isso, né? Não necessariamente a criança vai responder. Mas você vai perguntando, Uhum, e a reflexão vai ficando, e vai acontecendo uma coisa mágica que está faltando hoje em dia. Eu estava fazendo aqueles vídeos de cérebro de 0 a 3, e li um monte de pesquisa uhum. com educadores e cientistas falando que, por causa dessa falta de conexão no desenvolvimento da linguagem, as crianças não estão desenvolvendo pensamento crítico. As crianças não sabem pensar, porque ninguém pergunta nada a elas. Elas não precisam responder nada, Exatamente. pensar para nada. Então, assim, mesmo que a gente faça Perfeito. essas reflexões e as crianças não respondam, não quero responder, não, observa que daqui a uns dias alguma coisa vai aparecer. A resposta vai aparecer de alguma maneira, mesmo dias depois. Porque é um exercício. Porque fica, né? Vai Isso, ficando, vai ficando, vai ficando. exatamente. O hábito de você refletir. Isso é pensamento crítico se formando. E Exatamente. eu só queria falar, eu tô de olho aqui na hora, viu? Tá? Quando Todas as faltar pouco outras tempo, coisas, voltando para o racismo, é porque eu ia fazer uma pergunta que era sobre empatia, que eu ia perguntar assim, porque eu estou terminando meu e-book sobre empatia, depois todo mundo vai ver, mas uhum. eu estava terminando de escrever hoje, pensando assim, mas será que a empatia, ensinar a empatia para as crianças é suficiente, tipo, que com empatia, ensinando empatia a gente vai resolver tudo? Porque eu acho que o racismo é uma coisa mais pesada, assim. Ou tu acha que se a gente consegue ligar esse radar da empatia e a gente ter uma dinâmica empática e, enfim, a gente fazer o passo a passo bem certinho, se é que alguém consegue fazer isso, será que resolveria? Olha, Gabi, Ou eu acho que eu volto um pouco. Tá, para mim, tá? Eu acho que eu vou repetir uma coisa que eu falei no início, né? Eu acho que essa mudança social, ela está muito relacionada da forma como a gente trata uns aos outros, sabe? Então, eu não posso dizer exatamente que é só isso, porque eu acho que a empatia, ela não é a solução, mas conecta com as pessoas, a gente consegue realmente entender aquele contexto que passa a ser menos dentro desse contexto, sabe? Porque, como eu tinha falado, né? Ela é uma demonstração física. Então, muitas vezes a gente é simpático. E a gente ensina nossos filhos isso através, né, dos nossos comportamentos e da forma como a gente lida com eles. Mas essa capacidade de entender as emoções, ela passa a diminuir esse espaço que está entre o que eu acho e o que realmente é, sabe? Então, assim, eu acho que a empatia é extremamente importante para diminuir justamente essa lacuna que está aí. Foi que eu vi. não, minha bateria do celular está caindo, não sei por quê. Aqui, Ah, tá, ficou escuro aqui. acho que tem uns 15 minutinhos ainda. Pela hora aqui, tem uns 15 minutinhos ainda. Tem uma história que eu queria contar e ela é bem rápida. Conte aí, minha filha. Dani, Vamos me cortar no meio da Dani história. Tu Carnal. tá. Vamos me cortar no meio da história, É pô. para terminar, é? É para terminar? Mas vá falando aí, quando der 5 minutinhos você me dá, porque é bem rápida a minha história. Ah, tá. Porque eu E queria. o que que tu acha, Gabi, sobre isso? Eu te devolvo a Eu pergunta. acho, vou falar uma coisa assim que parece ter nada a ver, mas assim, eu conheço muita gente que no Natal adora distribuir cesta básica, brinquedo e. Mas diante, por exemplo, e eu vi isso muito há 5 anos atrás, quando teve a PEC das domésticas. Muita gente que fazia caridade no Natal e que ajudava o filho da empregada, BBB, achou um horror a PEC das domésticas. Então, acho que tem uma diferença grande aí entre você respeitar
o outro. Deixa eu organizar meu pensamento. Assim, é que não é só respeito, eu acho. Embora o respeito devia vir imbuído disso. Mas às vezes tem um abismo assim, entre você dizer o respeito e entre você desejar justiça social. E para mim, justiça social e equidade social é o que resolve as coisas. Entendeu? Se com justiça social a gente talvez tivesse um racismo de, sei lá, posso estar falando bobagem, porque eu estou achando que essa live inteira eu posso estar falando bobagem. Mas talvez a gente tivesse um racismo estético, certo? Estético. Uhum. Tem gente que não gosta de cabelo crespo, de pele preta, de lábio grosso, de nariz grande. Sei lá, por quais motivos. Se é de mídia, se é inventado, se é mesmo porque é dele. Mas a gente não teria essa diferença social, de dignidade, enfim, de classe, entendesse? Eu entendo. Eu não Entendo. estou elaborando bem, mas estás entendendo o que eu estou dizendo? Então, eu Claro, não estou sei entendendo. se só a gente ensina. Eu acho que para você não ser racista, você precisa de um mínimo de empatia. Isso sim, eu acho, entendeu? Uhum. Mas eu não sei se, por exemplo, não vamos falar de racismo, vamos apenas falar de empatia, vamos apenas tratar de empatia, vamos tratar todos iguais, porque a gente tem que reconhecer o lugar do outro, respeitar a experiência do outro. Eu acho que a sociedade chegou num ponto tão profundo no racismo que é como se fosse um capítulo à parte, entendeu? Um capítulo extra. Entendo. Dá para Entendo. entender, mas não está muito elaborado. Eu entendo. E eu acho, Gabi, que eu acho que você está certo. Eu concordo com o que você fala. E eu acho que sim, eu acho que justamente esse lugar daí faz com que as pessoas elas parem e reflitam Sim, quanto, sim, sabe? Então, sim. assim, tipo, é como se para isso existisse sempre o que está anterior, né? Porque se eu não consigo entender que, porra, Gabi tá ali vivendo aquilo, passando pelo aquilo, e eu, por exemplo, sou, sei lá, vou colocar um político que rouba, sabe, o dinheiro do povo, assim, bicho, eu tô ganhando meu salário, eu tô num lugar de privilégio e eu ainda tô deixando de fazer aquilo pelas pessoas que não têm o que comer, sabe? Eu trabalhei aqui numa fundação que existiam pessoas que não tinham água dentro de casa, que não tinham o mínimo, sabe? E aí tu vai pegar e dizer assim, ó, qual é o único jeito de eu olhar para aquilo realmente se tem importância? Colocando no lugar daquela pessoa, sabe? Aquela pessoa, ela tá tomando água com rio poluído, entende? Aquela pessoa tá comendo lixo, Eu tô falando isso, sabe né? por Então, quê? assim, tem várias coisas que estão Eu tô anteriores a falando isso, né? isso porque... mas é porque eu tô falando isso porque a gente vê muita gente dizer assim, eu não falo sobre negros, sobre chineses, sobre índios, porque para mim todo mundo é igual. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, mesmo que você Entendi, respeite tudo, entendi. tá entendendo que eu tô, onde eu É quero preciso chegar? permear por esses lugares É porque igual, né? Tu quer dizer, você né? não dá para você tratar de racismo sem você tratar da empatia. Isso eu concordo. Mas só precisa você falar especificamente daquilo. De acordo com a idade dos Claro. filhos, de acordo com a idade dos seus filhos. Claro, eu não vou falar Martim Pilar, olha, mataram um menino porque ele era preto no morro, levou uma bala. Eu não vou falar isso. Meus filhos, eles não têm maturidade emocional ainda, nem cognitiva para entender isso. Sim. Mas precisa ter uma conversa específica. Além de todo o seu esforço para desenvolver a empatia. Tchau, Rafael. Obrigada. Tchau, Rafa. Beijo. Então é isso, entendeu? Se a outra coisa que eu queria falar antes da sua história, rápido, é que uma das coisas muito importantes em tudo isso que eu andei vendo sobre crianças, sobre como inserir as crianças nessa discussão sobre racismo, é a escola. A escola precisa ter gente negra
não apenas na portaria, não apenas na limpeza, não apenas na cozinha. A escola precisa de professores negros. Não é possível que não existam professores negros disponíveis, não é? A escola precisa de professores negros. Ok, não tem alunos negros, beleza, ninguém pode obrigar ninguém, vou catar alguém na rua para botar... Não é isso. Mas um professor... Por que uma escola com 40 professores não tem um professor negro? Uhum. Tá Uhum. danado o quê, não é? Uhum. É isso. Sobre aquela história de subalternidade. Estamos cercados de negros. Ah, na escola do meu filho tem muitos negros, mas alguém é professor? Alguém é coordenador? Tá entendendo? Ou é o porteiro, que é teu chapa? Entendesse? Sim, Nada sim. contra os porteiros, mas eu tô falando de outra história, não é, não é que eu tô Não, diminuindo. claro, claro. Dá para entender, claro, É o que você outra está história. dizendo. É preciso E que aí essas a gente pessoas pode... estejam em vários outros lugares, né? E, claro, de você pensar e questionar a escola do seu filho. Ok, não tem aluno negro na sala do seu filho? Ok. Mas ele está entendendo essa história aonde? Em que momento a Uhum, escola está indo para ele entender essa história? uhum, Entendesse? uhum. E eu Podem ir, acho que esse questionamento, eu acho que esses lugares, eles só vão vir a partir do momento em que nós, que estamos do outro lado, começamos a questionar, né? sim, A provocar isso, né? Porque essa provocação não tem, porque é comum as pessoas verem essas pessoas nesses outros lugares, e né? Que porque não é o só... filho dos 20 alunos, os 20 alunos são brancos e os pais são brancos, então ninguém vai se dar o trabalho de pedir um professor negro. Cadê a representatividade negra aqui dentro, né? Exatamente, Porque é muito exatamente, confortável, né, pra gente e tal. Enfim. exatamente. Vai, Portela! Vai, Quanto tempo tem aí? vai, 5 minutos por aqui. Ah, tá bom. Essa todo mundo já deve ter ouvido, muita gente já deve ter ouvido, que é a história do sapo lá, o sapo e o escorpião. Tu deve ter ouvido já Não, essa. não. Que o sapo estava atravessando o rio e o escorpião pediu para atravessar o rio com ele. Aí o sapo disse assim: Tu tá louco? Eu não vou deixar tu subir em cima de mim para atravessar o rio, porque, enfim, tu vai me picar e eu posso morrer. Aí o escorpião, né, foi lá e disse assim: Não, claro que não, eu não vou fazer isso. Você acredita em mim que eu não vou fazer isso. Aí o sapo foi e disse assim: Então tá, já que tá dizendo que não vai fazer, sobe que eu te dou essa carona, né? Aí foi lá, o escorpião sobe em cima do sapo e começa. Aí lá para as tantas, quando o sapo tá no caminho, o escorpião foi lá e deu uma picada no sapo. Aí o sapo olhou para ele e disse assim: Você tá louco? Por que você fez isso? Você não sabe que você fazendo isso a gente vai morrer? Aí o escorpião disse assim: Sim, eu sei que sim, mas essa é a minha natureza. Eu sou um escorpião, então essa é a minha natureza. E aí o sapo foi e afundou, né? Obviamente. E aí estava passando um mestre, estava caminhando em sua meditação e viu o escorpião lá se afogando e botou a mão para pegar o escorpião foi lá e deu uma picada nele, né? Aí ele foi e tirou a mão. Aí depois ele foi lá e botou de novo a mão. E tinha uma pessoa que estava passando e disse assim: Você tá louco? Você não tá vendo que o escorpião vai ficar ali picando? Por que você tá fazendo isso? Deixa ele morrer. Aí o sábio disse assim: Bem, a natureza do escorpião é essa. E a minha natureza é de ajudar. E aí ele pegou uma folha, pegou o escorpião com a folha e tirou ele da água, né? E a moral dessa história é justamente esse, né? Que a gente não mude justamente a nossa vontade de fazer o bem para as pessoas, porque a gente está vendo que outras pessoas não estão fazendo isso. Porque o mundo precisa de pessoas que fazem coisas boas para que ele melhore cada vez mais, né? Então, assim, Dani Cortella Dani falando. Portela. Quando eu li essa história, eu me lembrei e queria trazer pra gente, porque eu acho que é bem significativa, né, Gabi? Porque é uma cadeia, né? Às vezes a gente fica indignado
mas eu acho que é tanta coisa ruim que vem contra que a gente acaba esmorecendo um pouco e ficando naquele lugar de zona de conforto, né? Ah, já tem tanto, então vamos deixar. Então, assim, é um convite que eu Às faço, vezes a gente sabe, quer Gabi, para parecer todo doida, né? mundo. Quer parecer doida, não quer parecer a que é a que faz confusão, não quer, né? Aham, aham. E eu acho que o convite que eu faço para a gente mesmo, e é o que eu tenho como um ativismo meu, né, de não se calar diante de todas essas coisas que você vê, sabe? E dizer para o teu filho, olha só, vai lá, sabe? Por mais que seja difícil, por mais que pareça que as pessoas não te escutem, por mais que você pense que não dá resultado, vai lá e faz, porque a gente só tem como saber se as coisas vão mudar se a gente tentar, né? E aí eu acho que é um pouco disso que a gente faz quando a gente está aqui nesse lugar. Imagina, a gente tem uma página no Instagram, no Facebook, tem pessoas que estão seguindo a gente. Vê o tamanho disso. Entende? Seja um, seja dois, seja 10, as pessoas estão aqui para compartilhar coisas, né? Então é o nosso papel de estar aqui informando, dizendo para as pessoas, olha só, vamos lá, vamos quebrar esse paradigma e começar uma nova história, porque todo dia é possível, né? A gente fazer isso, né? E só cabe a gente fazer isso, né, Gabi? Tu fica rindo porque tu fica dizendo que eu tô filosofando, né? Eu já tô vendo isso Porque é na tua cara, não. bonito, meu amor. Que A lindo. gente, a gente ficou no tempo hoje, Gabi. Total, nem estão me dizendo aqui que vão cortar. Então não vão cortar a gente hoje, eu não acredito nisso. Ó. Olha só, eu queria dizer que trazer esse tema foi muito importante, assim, e me fez pensar também em várias coisas, e me fez trazer também para reflexão na hora do almoço com as crianças, né, em vários momentos. E eu acho que a gente precisa cada vez mais continuar fazendo isso. Assim, eu sou muito grata por a gente ter compartilhado isso hoje, porque eu acho que, independente se aqui a gente teve duas, três, quatro pessoas, a gente está plantando sementinha, né? Para ver isso florescer É, não, mais na frente, né? se uma pessoa entrar na discussão e a gente conseguir, já tá valendo. Penélope já entrou aí, ó. É Mãe já verdade. entrou. A tua mãe já entrou, já tem frente. Não, brincadeira. Mas, gente, sacanagem. Hoje, Rafa, meu primo, falou que só. Eu achei ótimo, lindo. Tá? Então, foi É ótimo. verdade. Mas você vê Tá bom, minha como comadre. quando passa, como essa história. Hoje eu vi postar dizendo, esse negócio de dizer lugar de fala tá super na moda, mas vê como foi importante para Rafael, ele agora já saiu. Como foi importante para Rafael ter falado tudo aquilo, né? Ele passa por aquilo, ele é branco, ele é bem branquinho, a esposa dele é negra, né? E ele passa por tudo isso, faz parte do cotidiano dele. E aí, pela primeira vez, ele se sentiu à vontade de falar. E falou pra caramba, e foi massa. Tudo que ele trouxe, né? Vida real ali, ó. Raiz acontecendo. Não é só achar dread bonito, não, né? Foi É ótimo. verdade. Não, é muito importante Obrigada, realmente viu, você comadre? ter esse espaço. Foi massa. Então, Joia. amo-te. Beijos. Beijo, pessoal. Beijo. Até terça. Beijo, pessoal. Obrigada. Tchau. Beijo.